Minha rapaziada, são quase meia-noite. Saí de uma ligação grande agora com uma das minhas fontes, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de Atlético, porque realmente está nos bastidores. Confesso que eu tô cansado, acordei cedo pra correr, mas eu preciso contextualizar vocês de tudo que eu consegui adquirir nessa conversa de informação, de tudo que eu consegui traduzir no sentido de entender a falta de movimentação do Atlético no mercado, porque eu acho que vocês estão muito ansiosos, né? Se eu lido com o mercado de uma maneira um pouco mais desapegada das movimentações que eu entendo que são necessárias ou não, eu sinto que o torcedor ele tá muito ansioso para que o Atlético concretize mais negociações, então tinha até outro vídeo já preparado, mas eu resolvi deixar esse vídeo de lado para trazer um vídeo aqui para vocês. E, pô, primeiro de tudo, só lamentar a não contratação do Cauã Basile, né? Assim, sei que foi um movimento muito orquestrado principalmente pela família do jogador, que naturalmente queria valorizar o passe de um garoto de 13, 14 anos, mas se cria toda uma expectativa em relação a tudo que poderia representar para o time do Atlético, para o clube do Atlético, né? Naturalmente para o time ali da categoria também, mas para o clube do Atlético ter um jogador desse peso nas categorias de base do clube, mas que seja um caminho também muito claro que quanto mais você investir nas categorias de base do clube, certamente você vai ser recompensado. Então que esse movimento ele não termine no Cauã, beleza? Então vamos lá. O que que essa pessoa ela me explicou? E eu vou tentar ser o máximo didático para vocês. Vou tentar desenhar mesmo. O Atlético enxerga três lacunas onde você encaixa os jogadores. A primeira é dos jogadores que não agregam. E essa pessoa ela foi muito clara. Existe um trauma muito grande no Atlético do mercado de 2024, onde o Atlético gastou muito dinheiro em jogadores que tecnicamente não eram condizentes com a ambição que o clube tinha. Então, a pessoa até me citou do Léo Godoy, né, que eu acho que é o maior exemplo de frustração que o Atlético teve naquele momento. Então, ela falou, cara, o Atlético ele vai ser cuidadoso ao máximo para não chegar num momento e perceber que tá botando dinheiro em um jogador que não faz sentido para o que o clube busca, para o que o clube tenta gerar ali de valor em cada negociação. Então, essa pessoa me falou, vários nomes já poderiam ter fechado com o Atlético, mas o Atlético vai fazer essa peneira, o Atlético vai ser seletivo ao máximo, porque, assim, fechar com o jogador hoje é muito fácil. Mas que condições você está fechando? Qual é a carga de expectativa que você gera em cada contratação? A carga financeira que você acaba gerando para o clube a partir do momento que você traz um jogador que não pode te dar um retorno técnico tão grande, mas ao mesmo tempo te traz um peso financeiro considerável. Então, no final das contas, essa lacuna de jogador ela vai ser descartada. E aí você pode entender que esse jogador não agrega em vários sentidos. Às vezes o jogador é bom, mas o que o Atlético busca é um perfil diferente ou até uma entrega diferente do jogador. Então ele vai acabar entrando nessa lacuna do jogador que não agrega perante o que o Atlético entende que é o ideal e mesmo assim gera gastos para o clube. Existe uma outra lacuna que o Atlético vai evitar de qualquer maneira, que é o jogador que está muito acima da média financeira que o Atlético se propõe a pagar. E aí você tem uma parte de jogadores que internamente entendem que agregam e agregam muito. Mas no final das contas, a gente não sabe se vale a pena fazer um investimento que vai ultrapassar o teto do clube e se o clube vai conseguir arcar com essa aposta financeira nesse tipo de jogador. Então a pessoa até me listou um nome específico. Falou, cara, a gente poderia trazer o enamorado, mas o enamorado ultrapassa o limite que a gente tem ali para contratação de jogadores X. Então, pô, vai ser uma situação ali que talvez o peso financeiro dessa negociação não venha agora, mas venha no futuro. Isso desequilibre algo que o Atlético está tentando manter há 30 anos. Então, a narrativa é muito clara: o Atlético não vai ultrapassar um valor estipulado dentro do mercado da bola.
Aí se é uma economia burra ou não, fica na avaliação de vocês. Eu não vou entrar nessa esfera, mas a realidade de pessoas dentro do clube é que é quase, pô, inútil você argumentar com o Petralha nesse sentido, porque o Petralha ele tem algo muito bem definido na cabeça dele. Para terminar, que talvez seja a lacuna que a gente esteja buscando. O jogador que esteja dentro da realidade financeira do clube, e o clube, essa pessoa me falou que o Atlético é um dos clubes que mais aumentou seu teto financeiro, assim, em questão de porcentagem, né, em questão de média, tanto o teto financeiro quanto o gasto em negociações nos últimos anos do futebol brasileiro. Então, um Atlético que está disposto a investir mais do que investia, um Mário Celso Petralha que está disposto a investir mais do que investia. Então, você tem uma aceitação maior que é a partir do investimento no time que o Atlético vai realmente montar uma equipe um pouquinho mais sólida e que agrega. Então o Atlético precisa de um jogador que faça sentido pro contexto que o Odair quer e que caiba no bolso do clube. E é por isso que o Atlético vem tendo tanta dificuldade de fechar negociações. E é por isso que o Atlético não vem conseguindo entregar o número de reforços que o Odair pediu. Hoje, a expectativa de reforços do Atlético financeiramente é algo por volta de 2,5 milhões até no máximo 5 milhões, dependendo do caso. Só que esse patamar financeiro ele já foi ultrapassado pela maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então você fica num limbo muito difícil, porque você quer um jogador que te entregue muito, mas os valores também não justificam a entrega que se imagina. Então, o Atlético, ele tá procurando, ele tá tentando encontrar as situações de mercado que sejam compatíveis com essa lacuna central, podemos dizer assim, que preenche tanto a entrega técnica quanto a realidade financeira do clube. Essa pessoa, ela me confidenciou. Eu já queria ter anunciado mais jogadores. Eu já queria ter, assim, mais jogadores oficializados e fechados com o Atlético. E eu acredito que era a expectativa do clube. Só que o Atlético ele tem um inimigo número um no mercado, que é a realidade do futebol brasileiro hoje, que supervaloriza uma série de jogadores medíocres. A realidade do futebol brasileiro hoje ela é sofrível quando o assunto é a precificação de um certo grupo de jogadores. Então, o que a gente conversa aqui é de um Atlético que não pode se render a um mercado que tenta explorar o máximo dos clubes. E lembrando, esse mercado não vai se sustentar assim, porque daqui a pouco a gente fala de um futebol brasileiro que vai ter que entrar na realidade do fair play financeiro. Então, o Atlético resiste porque acredita que a tendência é a mudança. E mudando, o clube acredita poder alcançar outras lacunas, outras prateleiras do mercado da bola. Espero que eu tenha sido claro. Confesso que eu estou muito cansado, mas eu acho que eu consegui trazer bastante desenhadinha ali o que realmente impede hoje do Atlético fazer movimentações mais concretas no mercado. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. Tchau, tchau.